Boa tarde, gente. Olha só que novidade a gente aqui hoje em Salvador. Eu sempre estava comentando aqui com o Rafael, que vai ser o nosso palestrante hoje, especialista no assunto. É uma empresa que a gente está fazendo essa parceria porque eles estão dando muito suporte científico e a gente, como vocês sabem, a gente não vai entrar em coisas que não vão nos dar esse retorno, né? Porque a gente só gosta de pisar em terreno que está bem sustentado, né? Então, hoje a gente está aqui com o Rafael, nosso convidado especial hoje, que ele vem contar um pouco sobre esses exames que a gente está querendo agregar muito ao processo de tratamento, né? Com as modulações, o que eles podem ajudar, né? Tem a parte da nutrigenética, que eu acho que a gente não tem mais como não olhar para esse assunto, né? A microbiota, que quando você vai falando que o intestino é o segundo cérebro, é onde se produz a maior parte dos neurotransmissores. Então, não tem como a gente não associar isso ao processo que a gente está fazendo. Não tem como a gente hoje querer ser um tratamento na primeira linha sem incluir esse projeto da nutrigenética e da microbiota, que evoluiu muito. A gente vem nesse namoro com eles, né, da microbiota já tem aí tem só uns 2 anos, né, que a gente vem conversando, e agora a gente resolveu entender o que é o momento, né, de fazer essa evolução, dar esse passo à frente para agregar mais esse fator que a gente vê que tem um embasamento científico muito importante. Então, gostaria de apresentar o Rafael para vocês. Ele vai contar com o meu sobrenome dele, que eu não vou pronunciar para não errar. Tá Se ótimo. apresentar, conta um pouquinho quem você Obrigado. é. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado por estar Obrigado. aqui com a gente hoje. É um prazer, né? Acho que vim aqui falar com vocês são dois prazeres num só. O primeiro é quando o avião aterrissa na cidade de Salvador, né? Que a gente sai daquele clima horroroso de São Paulo. Eu saí de lá, estava 13 graus. Aí eu pouso aqui, é pleno verão maravilhoso, um céu azul, uma coisa. Então, começa por aí, a energia, né? Muito obrigada. Então, que delícia que é isso aqui, meu Deus. Essa era uma lacuna horrível na minha biografia. Eu não conhecia, sabe, Salvador? Não Não conhecia? conhecia, te Ah, não falei, acredito. vexame absoluto. Eu tenho morro de vergonha de falar isso aos 42. Né? Eu não ter conhecido Salvador. Mas estou tendo a oportunidade agora. Não conhecia muito bem, não. Depois eu quero voltar para visitar as coisas que eu tenho vontade de visitar. Mas só de estar aqui, né, é um prazer enorme e estar falando com vocês aqui na parceria com a Clínica Ravena, com a Moema, que eu adoro. A gente há pouco tempo se conhece, mas uma sinergia, uma química muito bacana aí de troca que a gente tem feito, tem sido muito legal. Então, basicamente passa por aí. Então, e eu gosto muito de falar com o público que eu atendo, porque assim, no final das contas, a gente fala o tempo inteiro com nutricionista, com médico, que é o pessoal que a gente está no dia a dia, mas falar com os pacientes, falar com o público que consome os exames e ver as melhoras é a parte que eu mais gosto de trabalhar com isso, sabe? Porque aí você vê que faz sentido tudo isso que a gente está produzindo, tudo isso que a gente está estudando 24 horas para poder trazer e fazer sentido na vida das pessoas, né? Esse é o grande ponto. Então, acho que é para isso que eu me formei como cientista. E então, para mim é um prazer. O tempo todo que eu vou fazer aqui uma conversa com vocês num formato muito informal, um bate-papo mesmo. Vou contar para vocês um pouco dos conceitos aí do que é que a gente faz e vou mostrar para vocês laudo, como que a gente olha o exame, como que a gente consegue interpretar, como que a gente consegue fazer isso melhorar a vida da gente e vou dar exemplos anônimos, né, de pacientes nossos, o que aconteceu com a vida deles, como que eles melhoraram, como que aquilo fez sentido para eles, mas que eu acho que são os exemplos que a gente tem no dia a dia que tá bom? Então, acho que é isso. Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta durante a apresentação, não tem problema. A gente está aqui. Eu queria que a gente ficasse bem à vontade para fazer uma coisa bem informal mesmo, que ficasse bom para todo mundo, tá bom? E essa é a vantagem de estar ao vivo, né? Porque quem está online não vai conseguir. Mas a gente pode botar a apresentação? Eu acho que eu vou ficar em pé lá, porque
sou meio professor, sabe? A gente tem esse vício de... Nós vamos cuidar do pessoal presencial. E vai poder, o pessoal poder assistir também, que eu acho que vale a pena, né? Poder acompanhar o pessoal que está em São Paulo, Brasília, né? Isso, tem pessoal aí assistindo online, ó, legal. Pessoal, então, essa é a nossa empresa. Deixa eu ver isso aqui, eu acho que passa. Ah, não, esse aqui é a empresa. Esse é o nosso laboratório. Nosso laboratório se chama Bioma Genetics. É um laboratório de genoma. Um laboratório que faz basicamente genética. Oi? Quer ficar um pouquinho mais para cá? Um pouquinho mais para cá. Apareceu agora? Está aparecendo. Tá? Tá. Se não tiver, você me fala. Então, eu vou ficar mais perto então da manhã. Aí aqui ficou bom. Eu vou tentar aqui que eu vou te ver a captação do microfone é melhor. Tá bom. Tá ótimo. Então, o nosso laboratório se chama Bioma. É uma empresa que trabalha com genética de todo tipo. A gente trabalha com genética pesada, que é aquilo que a gente chama de sequenciamento do genoma completo, exoma, que é aquilo que a gente olha para todos os genes do nosso corpo para buscar doenças raras. Enfim, a gente faz a genética pesada, que não é o motivo pelo qual a gente está aqui para um motivo específico, que é bem-estar, longevidade, qualidade de vida e tal. E aí, nós temos os testes voltados para isso, que é o que a gente está buscando aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu sou fundador dessa empresa e hoje sou o diretor, o CEO da empresa. Nós estamos no mercado há quase 10 anos, então já tem bastante tradição aí no mercado de genômica. A gente fica em São Paulo, né, no bairro do Brooklyn. Eu também sou professor da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Ginecologia, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Lá eu tenho meu laboratório de pesquisa, onde eu oriento meus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, toco um esquema de produção científica dentro da Universidade, da Escola Paulista, onde eu sou professor. E tenho aí, trabalho com as agências de fomento, FAPESP, CNPq, CAPES, que são as agências de pesquisa, tá bom? Então, basicamente, esse sou eu. Eu estudei na antiga Faculdade Federal de Medicina Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, vocês vão ver pelo sotaque, mas depois essa virou universidade, hoje se chama Universidade Federal Triângulo Mineiro em Uberaba. Eu fui fazer meu mestrado na UFMG, fui fazer doutorado na Inglaterra e agora estou no Brasil já desde esse tempo aí. Falando um pouquinho de microbiota, isso para vocês me conhecerem. Agora vamos falar um pouquinho de microbiota intestinal, né? Qual é a importância desse exame? Para vocês olharem, isso aqui é a quantidade de publicações de microbiota intestinal desde 1956. Ó. Quem falava disso? Ninguém falava de bactéria no nosso intestino. A gente sabia que tinha as bactérias intestinais desde sempre, mas ninguém falava da importância. Para que serve esse tanto de bactéria no nosso intestino? A gente não achava que isso tivesse importância na saúde. Sim, que elas viviam ali, né? Então, olha, quando chegou aqui, por volta de... Isso aqui, gente, já é 2012, agora, 10 anos, 12 anos atrás. Então, há 12 anos atrás, a gente começou a publicar a importância da microbiota intestinal relacionada à saúde, à prevenção de doença, a tratamento de doença, a promoção de saúde. E isso explodiu, né? Agora nós estamos aqui, isso foi em 2022, em 2 anos, a gente já estava publicando 27 mil artigos por ano sobre microbioma. Então, é uma explosão. Não sei se vocês já ouviram falar em biópsia líquida, é um negócio para análise de tumor e tudo mais, e a gente, biópsia líquida ainda é a sensação da oncologia, publica 1.700 trabalhos por ano. O microbioma publica 27 mil artigos. Então, é um negócio, é a crista da onda da ciência. Mas o que é o microbioma humano ou a microbiota intestinal? O microbioma é quando a gente fala de todos, né? A colônia de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, arqueias, que habitam nossa pele, narina, boca, genitais e principalmente o intestino. Né? A grande maioria está no intestino. As bactérias que habitam o nosso intestino são as que comandam as outras microbiotas. Nós temos microbiota na boca? Temos. E quem manda na microbiota da boca é a do intestino. As mulheres têm microbiota vaginal, endometrial, né, que é dentro do útero? Tem. E quem modula a microbiota
vaginal endometrial é a do intestino. Se você muda a microbiota do intestino, muda a microbiota vaginal, muda a microbiota endometrial, muda a microbiota oral, muda a microbiota da pele, muda a microbiota do olho. Ela é como se fosse um biorepositório. As matrizes estão lá. E de lá coloniza o resto. Então, o intestino é o grande biorepositório ecológico. É um ecossistema que nos habita, viu, gente? A gente não está sozinho nessa vida, não. Então, elas estão todas lá nos habitando e exercendo as suas funções, tá bom? Pouquíssimos grupos de bactérias são comuns a todo mundo. Essa é uma coisa muito importante. Cada um de nós tem a sua microbiota individual, diferente da microbiota do outro. Quando a gente está em grupos familiares, normalmente algumas coisas são compartilhadas, porque você beija, abraça, conversa, tem relação sexual. Então, dentro de um grupo familiar, as bactérias, a gente compartilha bactérias, mas mesmo assim, as bactérias são muito diferentes entre pai, mãe, filho, filha. Cada um tem o que a gente chama de assinatura microbiana, que é como se fosse uma impressão digital, que é a sua, individual. Bom, então, aí você vai perguntar, putz, mas então os laudos que a gente já sequenciou mais de 10 mil pacientes lá na Bioma Genetics. Não existem 2 laudos iguais dos 10 mil. Cada laudo é um laudo diferente, porque cada um tem uma microbiota diferente. Então, singulares, como eu disse, e associado aos 22 mil genes humanos, condiciona a nossa saúde física e mental. Genes nossos, quantos genes nós temos? Nós temos mais ou menos 22 a 23 mil genes conhecidos, nós humanos, né? Genes nossos. Mas as bactérias são uma outra coisa à parte que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então, microbioma humano, cada um é um, né? Existe uma plasticidade dessa microbiota. Quando antes da gente nascer, já começa a formação da nossa microbiota intestinal. Quando a gente nasce, a microbiota vai se formando, e depois, na fase de adolescência e adulta, essa microbiota se forma completamente. E depois que essa microbiota se forma, ela mantém o seu estado permanente ao longo da vida. Você muda de estilo de vida, você passa a comer uma outra coisa que você não comia, passa a fazer um esporte que você não fazia, muda de cidade, respira um ar diferente, toma uma água diferente, você muda de estilo de vida, a sua microbiota, ela muda um pouco, mas ela tende a voltar ao original como ela era. Porque existe uma interação entre a microbiota que se formou dentro de você e os seus genes. Então, os seus genes passam a comandar aquela microbiota. Então, às vezes a gente muda de estilo de vida, mas se você voltou, ela volta ao estado original. Ela não é permanente daquele jeito. Até que quando a gente faz tratamentos com probióticos, pré-bióticos, você melhora. Se você parar o probiótico, volta. Porque a microbiota volta ao que era originalmente. Então, o tratamento com probiótico é um tratamento crônico que você vai conviver com aquilo ad eterno, né? Então, essa é a plasticidade da microbiota. E quando que essa microbiota é formada? Essa microbiota começa a ser formada antes da gente nascer. Quando eu comentei com vocês, por exemplo, que a microbiota que a microbiota do intestino modula a microbiota, por exemplo, do intrauterina, do endométrio, olha que interessante. Como que a microbiota do intestino vai modificar a microbiota do endométrio? Essa bactéria vai passar por como o ânus e a vagina ficam perto um do outro? Será que ela vai fisicamente passar e subir de forma ascendente e modular intrauterinamente? Sim, isso acontece. Mas não é a principal via. Acredite se quiser, a principal via é hematogênica, ou seja, pela circulação sanguínea. Então, tem bactéria que sai do intestino, ela cai na circulação sanguínea e ela vai se alojar lá no endométrio e vai colonizar o endométrio. Então, a gente imaginava, não, mas não existe bactéria no sangue, né? Bactéria no sangue é sepse. Existe. Sepse é uma outra coisa, é uma proliferação descontrolada de bactéria no sangue que vai culminar com uma disfunção, né? Você vai sair do estado de homeostase e entrar no estado de doença e é gravíssimo, né? Mas as bactérias transitam pela nossa circulação. Da mesma forma que isso acontece para chegar no útero, chega no bebê. Então, existe uma troca placentária
de bactérias mãe e bebê. E mais, a gente sabe que adultos que nasceram de parto normal têm uma microbiota diferente de adultos que nasceram de parto cesáreo. A microbiota do adulto que nasceu de parto normal é uma microbiota enriquecida em lactobacilo. Não preciso dizer que é uma microbiota mais saudável do que o adulto que nasceu de parto cesáreo. A microbiota da criança que recebeu aleitamento materno é diferente, completamente diferente da microbiota da criança que mamou no peito, que mamou fórmula. É muito diferente. Então, o adulto que, quando criança, recebeu aleitamento materno, tem uma microbiota diferente do adulto que foi criado com fórmula, muito diferente. Mesmo, mas e se eu nasci de parto cesáreo? Bom, se você nasceu de parto cesáreo e depois recebeu o aleitamento materno, isso tende a corrigir bastante. Quase que deixa nulo o efeito do nascimento de parto cesáreo. Mas e se eu nasci de parto cesáreo e tomei fórmula? Aí complicou sua vida. Aí a gente vai precisar ver como é que faz. Então, tudo isso para dizer que logo quando a gente nasceu e os primeiros contatos com o mundo, começam a formação da microbiota, e isso é decisivo para a microbiota do adulto. Se a criança nasceu de parto cesáreo e foi criado com fórmula, a única chance de melhorar a microbiota dela é deixar essa criança ter contato com tudo, vai comer terra, vai brincar com cachorro, vai comer minhoca no chão, assim, a criança precisa entrar em contato com o mundo, e a gente precisa parar de passar álcool na mão da criança porque ela pôs a mão no chão, entendeu? Então, isso é muito importante, né? A brincadeira da vitamina S de sujeira é muito real, né, na formação da microbiota. Fatores que interferem na formação da microbiota, comentei. Interação microbiota-genoma, comentei. Agora, nós todos já passamos pela nossa infância, pela nossa adolescência, nós já estamos aqui com a microbiota formada. Se essa microbiota não tiver ideal, eu consigo resolver esse problema agora? Consegue. Essa é a parte boa. Porque quando a gente olha para o nosso genoma, para os seus 22 mil genes, esse não tem como mexer. Esse já está escrito na pedra. É a sua genética. Se você tem uma chama de tendência, né? Eu tenho tendência a isso. Tem mesmo. E não vai ter como mudar. Você vai ter que arrumar um jeito no seu estilo de vida para poder, se você quiser driblar aquilo ali, sei lá, qualquer coisa que seja. A microbiota, não. Microbiota, a gente consegue modular essa microbiota para torná-la favorável à saúde e à prevenção de doenças, a partir da utilização de probióticos, prebióticos, simbióticos, que a gente vai comentar. Mas para modular a microbiota, tem que conhecer, né? E é aqui que a gente vai falar. Como que a gente consegue modular? Como que eu consigo olhar? Quando a gente olha para uma microbiota, nós estamos falando de 800, 900, 1000 espécies diferentes que estão no nosso intestino. Como eu vou saber modular, ou seja, diminuir aquelas que a gente quer diminuir, aumentar aquelas que a gente quer aumentar, se eu não sei quem está lá? Então, a gente precisa fazer, esse é o teste, né, o teste da microbiota intestinal, para olhar para as 800, 900, 1000 diferentes bactérias que tem ali e saber entrar com um tratamento desenhado para cada um, individual, para reduzir aquelas bactérias que a gente quer reduzir e aumentar aquelas bactérias que a gente quer aumentar. Bom, então, esse é o ponto. Agora, por que a gente quer isso? Por que a gente quer mexer nas bactérias que estão no nosso intestino? A gente quer mexer nas bactérias que estão no nosso intestino por um motivo bem interessante. Eu comentei que a gente tem 22 mil genes nossos, né? O que é um gene nosso? Um gene é aquilo que produz uma proteína, e essa proteína vai ter uma função. Ela pode ser um sinalizador inflamatório, que promove inflamação. Ela pode ter uma função de neurotransmissor, que ajuda na cognição, na parte de motricidade, no combate à ansiedade e depressão. Ela pode ser uma proteína que trabalha no metabolismo, fazendo, por exemplo, metabolismo de glicose, de gorduras, né? Ajudando na aceleração do metabolismo. Essa proteína pode ter uma função qualquer. E toda proteína sai de um gene. Nós temos 22 mil genes.
Então, nós temos aí as proteínas que são produzidas por esses 22 mil genes. Sabe quantos genes de bactérias nós temos no nosso intestino? Mais milhões. Milhões, né? Nós temos uma estimativa de 2 milhões de genes bacterianos no nosso intestino. 100 vezes mais do que o número de genes que eu tenho eu mesmo. Pensa que esses genes dessas bactérias também estão produzindo proteínas, assim como a gente produz. E onde estão essas proteínas? Estão caindo no nosso intestino, estão sendo absorvidas por nós, estão caindo na nossa circulação e estão fazendo um monte de coisa. Estão produzindo neurotransmissor, estão produzindo via de sinalização inflamatória, estão fazendo vias metabólicas, estão interferindo em tudo. Então, hoje a gente não fala mais só do genoma humano, a gente fala do microbioma, tudo que essas bactérias estão produzindo lá dentro, que estão influenciando na nossa saúde, na nossa vida. Por isso é tão importante a gente olhar para isso aqui. E aí, quando a gente olha para as bactérias que estão lá, a gente já conhece quais são as bactérias cujos genes produzem um monte de proteína que é pró-inflamatório. Então, o paciente chega e fala, eu tenho desconforto intestinal, tenho gases, tenho meu intestino é inflamado, e é mesmo, acontece muito. São a grande maioria dos pacientes, o paciente está com uma barriga desse tamanho e às vezes acha que está gorda. A pessoa está repleta de gases, de distensão abdominal, né? Constipação intestinal, não consegue fazer cocô, não consegue ir ao banheiro, né? E aí, quando a gente vai olhar para a microbiota, aí está lá, tem uma espécie de bactéria que está super aumentada. E a gente sabe que aquela bactéria está relacionada com aumento de fermentação, produção de gases, distensão abdominal. A gente conhece já as bactérias, a gente conhece cada uma delas. A gente sabe o que elas são capazes de fazer. E quando a gente olha e aquela bactéria está lá presente, o que a gente faz? A gente coloca uma cápsula para o paciente tomar, e nessa cápsula, que é o probiótico, tem bactérias específicas que vão competir com aquela que a gente está aumentada, fazendo todo aquele sintoma. Quando elas competem, eu consigo diminuir a quantidade daquela outra, o sintoma melhora. Estou falando de uma forma simplista, mas essa é a base do raciocínio que a gente faz aqui. Claro que eu estou falando simplista porque eu dei exemplo de uma bactéria. A gente faz isso com as 800 que estão lá, com as principais, né? Com as mais prevalentes, né? Então, quando o paciente vem com algum sintoma, pode saber que vai ter uma bactéria ali que está prevalente, ou duas ou três, às vezes não é só uma, duas, três, são grupos de bactérias que elas se mancomunam, elas formam quadrilha e aprontam no nosso intestino, fazem um diabo. Então, a gente precisa entrar com probióticos, com pré-bióticos, que são algumas fibras específicas, alimentos que vão fazer com que a gente consiga reduzir aquela quadrilha lá e deixar as benéficas crescerem, né? Não é entrar com antibiótico, é crescer as benéficas e diminuir as ruins. Sem a ação do probiótico, elas se transformam, elas mudam Vai permanecer do mesmo jeito. Vai. Se você mudar a alimentação de forma importante, com a condução do seu nutricionista, modificar sua alimentação. Porque, veja, isso é uma pergunta interessante. Por quê? Porque as bactérias também têm predileção pelo tipo de comida. Tá? Então, a comida é o que a gente chama de... O probiótico são as bactérias. Pré-biótico é a comida que a bactéria come. Então, por exemplo, tem uma bactéria benéfica super importante, chamada Akkermansia mucinifila. É uma bactéria muito importante porque ela ajuda o nosso intestino a produzir o muco que reveste a parede intestinal, deixando o intestino protegido, não deixa entrar patógeno, né? Formadores de doença, não deixa entrar toxinas. Então, é uma bactéria que a gente gosta que apareça em abundância numa microbiota intestinal, ela é muito conhecida. A Akkermansia mucinifila gosta, sabe de quê? Ela é super, ela é insuportável. Ela é chique demais, ela gosta de frutas vermelhas. Então, ela gosta de comer morango, comer mirtilo, ela gosta de comer romã. Ela é insuportável. E aí, a gente é muito chique.
ela gosta de comer cerejas. Custa um absurdo manter a quermância mucilifral. Então a gente sabe o que ela gosta. E é isso que eu estou falando, eu estou dando o exemplo dela, mas é a mais pura verdade. Então, a gente quer que cresça algum tipo de bactéria, no seu laudo vai sair lá, ó, a gente quer que cresça, às vezes não é a quermância, às vezes a gente quer que cresça Fecalibacterium prausnitzii, que é uma outra bactéria super importante relacionada à desinflamação do intestino, quando a pessoa tem o intestino muito inflamado. Aí a gente fala, olha, para crescer essa bactéria, nós vamos entrar com fibra FOS, GOS, inulina, são fibras que você compra na farmácia mesmo, ou até alimentos ricos em fibras específicos que vão promover o crescimento da Fecalibacterium, tá bom? Então, a gente consegue, não só com probiótico, mas com a alimentação, com algumas suplementações, até, por exemplo, tem suplementos que ajudam no crescimento bacteriano específico, ômega 3, resveratrol, vitamina D, curcumina, capsaicina. Então, tem uma série de suplementos que a gente dá. Então, na verdade, e porque essa é uma pergunta boa, porque o tratamento é um combo que inclui o probiótico, é que o probiótico ele chega arrebentando. O probiótico faz o paciente melhorar do dia para o outro. Rafael, Pode falar. e quando eu uso o probiótico sem saber quais são as bactérias? Eu acho que é um problema, vou te explicar isso agora. O probiótico, ele melhora o sintoma do paciente do dia para o outro. O paciente chegou com diarreia, no dia seguinte ela já não tem mais. O probiótico resolve na hora. Só que o probiótico sozinho, ele é pobre. Quando a gente acrescenta o suplemento pré-biótico, suplementação, e faz a educação alimentar voltado para a melhoria da desbiose, o paciente consegue fazer uma solução mais permanente, mais saudável. Então, a combinação fica bem melhor. E no nosso laudo, a gente entrega a combinação inteira. Olha, o probiótico é assim, o pré-biótico é esse, os suplementos são esses, a conduta dietética passa por aqui e por aí vai. Né? E aí, o mais importante de tudo, você passar com o nutricionista. Porque o que a gente fornece é uma sugestão de conduta. Quem vai saber se você pode comer aquilo por causa das suas outras condições é o nutricionista, é o médico, é o profissional de saúde, é o seu terapeuta, quem te acompanha. Né? A sugestão que a gente dá, a gente manda, inclusive, a gente só manda para o terapeuta, a gente não nem entrega isso para o paciente, porque eu não posso sugerir que o paciente... Por exemplo, tem bactéria que a gente quer que cresça que reage super bem a chocolate amargo. Aí eu passo isso, a paciente é diabética. Eu não sei que ela é diabética. Então, assim, não adianta falar, basta para a minha conduta. Não, Ravena você não pode passar também. Oi? Os pacientes da Ravena não pode passar. Não, mas veja, eu não passo eu passo uma lista. Né? A lista é essa. Aí os terapeutas da Ravena vão entender, dentro dessa lista, o que faz sentido para o paciente. Chocolate amargo não faz sentido para o paciente, tira fora. Tem outros. Tem uma série de alimentos, a gente conhece diversos. E aí, da sua pergunta, que foi... Usar o probiótico sem saber... Sem saber qual é. Isso, aí acontece a seguinte... Nossa, tem muitos exemplos disso. Paciente chega e estou com o intestino inflamado, e a inflamação está demais, e tarará, estou com uma desbiose, suponho, está com desbiose, nem fez o exame. Aí vai lá e compra o probiótico na farmácia. Aí o paciente está com uma quantidade de Prevotella batendo aqui, que é uma bactéria super inflamatória. Aí ele toma um probiótico, por exemplo, que estimula bactérias que são amigas da Prevotella, que estimulam o crescimento de Prevotella. O cara arrebenta na população, estimula o crescimento de uma bactéria que já era inflamatória. Aí sabe o que acontece? Urticária. Aí faz erupção cutânea. Assim, eu já vi casos assim, dos mais diversos que você imaginar. E o pessoal acha que tomar probiótico é assim, toma um probiótico. É sério, a coisa é séria. Você vai estimular o crescimento de uma bactéria, eventualmente, que já está alta no seu intestino, você não quer que cresça. Então, é a mesma coisa que dar tiro no escuro. Você pode acertar ou você pode acertar muito feio. Né? Então, não recomendo, assim, fortemente. Uhum. Então, essa estimativa de 2 milhões de genes bacterianos circulando, né, no nosso corpo, podemos dizer, então, que é diretamente proporcional à depressão? Com certeza. Eu vou te explicar. Sim,
esses genes bacterianos, a produção deles está envolvida com a produção de neurotransmissores. E esses neurotransmissores estão relacionados com o funcionamento psíquico. Então, a relação da modulação da microbiota, da saúde da microbiota com saúde psíquica, que é o oposto de ansiedade e depressão, essa relação é conhecida, estabelecida e cientificamente comprovada. Não existe dúvida sobre isso. A gente modula a microbiota, o paciente melhora de ansiedade e depressão. É um tratamento contínuo. Não, veja, gente, tudo que eu falo aqui é o seguinte: não vai desmamar do medicamento que está tomando, não vai parar a condução que o paciente faz com o analista, com o psiquiatra, nada disso. Agora, com isso aqui, o paciente melhora dentro do tratamento que ele já está fazendo, melhora. Isso eu já acompanhei muito de perto. Porque nós temos aqui um método terapêutico, né? Uhum. Máximo não tem. Primeiro a terapia, para se conhecer. Então, acredito que pode nos ajudar bastante quando a gente começa a ter toda uma reorganização e limpeza. Isso que ela está falando é muito importante. É preparado? Não, eu estou dizendo a ela que o que você está falando é muito importante, porque vocês já estão passando por um processo terapêutico. Porque, entenda, eu vou falar por mim, né? Lembra de uma pedra bruta. Então, eu tenho que começar a buscar se encaixar em mim mesmo, diante de vícios que eu trouxe, e que a clínica me oferece possibilidade de sair disso. E a possibilidade de sair disso é me conhecendo melhor para me tornar forte, fazer boas escolhas e seguir a dieta. Uhum. A dieta é importante, mas o mais importante é eu me encaixar nesse projeto de comigo mesmo, eu tenho que mudar. Então, quando o meu organismo ele concorre para isso, porque eu já vejo, depois de 100 dias de tratamento, é outra coisa, a gente consegue respirar até melhor, dormir melhor, o sono vem melhor. Então, eu trago isso agora para mim, que imagino que quando a minha microbiota está em harmonia, vai ter uma potencialização do meu tratamento. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso que você falou está correto. Correto. Eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei, não vi o começo, a introdução, mas me parece que está se falando do sequenciamento Isso. de microbiota intestinal. Isso. Isso é uma visão ortomolecular? Não. Pode fazer sentido para a ortomolecular. Pode fazer sentido. Isso aqui é medicina tradicional. Medicina tradicional não é campo ortomolecular, não é campo homeopático, não eles é campo... podem, porque Eles podem usar, utilizar. sim, e como utilizam. Mas isso aqui é medicina alopática, medicina tradicional. Você está falando, sua fala, desculpe se eu estiver falando, sua fala é como médico. Tradicional. Tradicional. Quem pede meus exames são gastroenterologistas, endocrinologistas, nutrólogos também, geriatras, psiquiatras, esses são os médicos, nutricionistas, muito. Esse sequenciamento só faz em São Paulo ou faz aqui? Faz no Brasil inteiro, porque a gente... Vocês mandam para lá. São Paulo. Mandam para o laboratório de São Paulo. Porque a gente tem que ter uma base, porque o equipamento não transporta, né? Então, a gente fica com um equipamento lá, é um equipamento grande, ele é um equipamento muito, muito robusto, né? Para poder conseguir fazer. Então, a gente resolveu colocar por causa do hub, né, de transporte, e a gente vende no Brasil inteiro. Na verdade, a gente vende muito para fora do Brasil. Tem muita gente que faz. A América Latina inteira faz exame lá conosco. A gente vende muito no Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai. Paraguai compra muito. E Canadá, Portugal também manda exame para a gente. Essa modulação ajudaria um paciente que tem recorrência de diverticulite? Muito. Recorrência de diverticulite é importante. Requer um tratamento importante com gastroenterologista, tudo. Agora, a gente consegue ajudar em tentar o tempo todo manter o intestino desinflamado, né? Porque o problema da diverticulite é essa, é a inflamação intestinal. Isso aqui... Tem quantos anos? Eu ouço falar de microbiota, inflamação intestinal, talvez há 2, 3 anos. Tem mais tempo esse estudo? Tem. Esse aqui.
Obrigado. Tem. A gente está publicando em microbiota intestinal desde 2012. O meu grupo começou a publicar em 2016. Nós publicamos nosso primeiro artigo em 2016 falou da relação entre microbiota intestinal e aparecimento de câncer coloretal, câncer de intestino, né? Que algumas populações de microbiota intestinal estão relacionadas com o aparecimento de câncer de intestino. E aí a gente publicou isso em 2016 no Frontiers, uma revista americana, e desde então a gente vem produzindo artigos nessa área. Esse é um estudo que eu adoro. Um estudo clássico da ISM de 2012. Veja, tem 12 anos já esse estudo. Esse estudo foi um marco para todo mundo começar a falar de microbiota intestinal. O que aconteceu com esses ratinhos aqui? Esse ratinho aqui era igual a esse. E sabe o que ele recebeu? Ele recebeu um transplante de fezes de um humano obeso. Então, pegou fezes puras de um humano com obesidade, de um ser humano com obesidade, era um homem, e transplantou nesse ratinho via uma sonda retal, e em mesmas condições de trato, esse ratinho ficou desse jeito em poucas semanas. Então, é uma potência brutal, não precisa falar nada depois disso. Né? Depois disso, foi feito um transplante de fezes desse ratinho nesse ratinho. E esse aqui também ficou do tamanho desse. Então, a relação com apetite, metabolismo, tudo isso muda. Ele não é só porque ele comeu mais. O metabolismo dele muda. Então, esse artigo é um artigo muito bacana. E aí, quando você muda a microbiota intestinal, você colabora com a perda de peso também, com o emagrecimento por causa da mudança de apetite, de metabolismo e tudo mais. Exatamente isso que eu ia perguntar. Então, conhecer a microbiota intestinal, né, é de grande importância, porque está diretamente relacionada com obesidade ou pessoas que, vamos dizer, estejam fazendo tratamento, porém estejam com certa dificuldade Com certeza. em obter o êxito. Com certeza. Isso, pelo que eu sou totalmente leiga, isso deve estar diretamente relacionado com a microbiota que cada indivíduo tem. Sem dúvida, Não é? sem dúvida. A gente modula a microbiota de pacientes que estão em tratamento de perda de peso, né, para obesidade, e os pacientes avançam muito melhor. Claro que não é só mudar a microbiota. Gente, nada é uma coisa só. Nada na vida é uma coisa só. A única coisa que é uma coisa só na vida é o Ozempic, né? Eu acho que é aquilo ali, mas não estamos falando disso, ninguém quer isso. Então, o que a gente quer é fazer uma coisa natural e que faça bem para o indivíduo e que ele consiga conduzir de uma forma saudável. E conduzir de uma forma saudável é o todo. O todo é o acompanhamento, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, tudo isso está sendo feito, mais um componente muito importante, que é a modulação da microbiota intestinal. Quando a gente vai colocando os tijolos um do lado do outro, no final você constrói um muro. Mas é assim. Então, a nossa microbiota, ela está suscetível a tudo, de tudo que a gente faz. Acordei hoje de mau humor porque eu dormi mal. A microbiota vai sentir um pouquinho. Tudo, né? Elas fazem parte da gente. Veja que o nosso intestino é um ecossistema cheio de bactérias que nos habita. Elas são nossas companheiras, elas estão junto conosco, elas vivem com a gente. E elas têm uma função muito importante, como a gente está vendo, no nosso funcionamento vital. Né? Sem essas bactérias, a gente não estaria aqui vivo. Né? Elas são vitais para a gente. E tudo que a gente faz modifica a microbiota intestinal. O estilo de vida, infecções, uso de antibióticos, nem vou nem falar, a parte genética, idade, à medida que a gente vai envelhecendo, vai acontecendo uma coisa, gente, que a gente chama de empobrecimento da microbiota. A quantidade de diferentes espécies vai diminuindo. A gente vai ficando com a microbiota mais pobre. Isso é ruim para a saúde. Quanto mais diversa a microbiota,
mais saudável é essa microbiota. Então, quando a gente pega, por exemplo, pacientes idosos, e a gente olha que a microbiota já começou a empobrecer, o que a gente faz? A gente coloca um probiótico com várias espécies diferentes, que aí você recupera a diversidade da microbiota e você consegue ajudar em ânimo, o paciente se sente melhor, tem mais vontade de levantar de manhã, tem mais ânimo, mais vitalidade, melhora muito a condição. Porque muda o metabolismo. Você tem mais bactérias diferentes interagindo entre si e fazendo o que precisa ser feito. Então, enfim, é isso. Esse é um slide muito técnico, né? Basicamente, o nosso intestino aqui, essas bactérias são as benéficas, essas são as patogênicas. Aí, quando a gente mexe aqui, a gente quer voltar a fazer ficar azulzinho assim. Bom, na verdade, o que eu ia dizer é que o efeito... Dei o spoiler da piada. Tudo que acontece no intestino não fica no intestino. Bom, tudo que acontece no intestino não fica no intestino. Por quê? Porque a gente muda o intestino, muda o corpo inteiro. Porque a microbiota começa a trabalhar diferente, começa a produzir coisas diferentes que vão cair no nosso sangue. Tudo que as bactérias produzem vai cair na nossa circulação, gente, e vai mudar a coisa toda, né? E é por isso que a gente olha hoje. E às vezes a gente pensa assim, gente, mas eu não tenho problema intestinal. Meu intestino está ótimo, não tenho queixa intestinal. Aí tem uma psoríase, aí tem acne, aí tem erupções cutâneas, aí tem urticária, aí tem enxaqueca. Aí eu vou falar tudo que pode ter daqui a pouco. E aí você fala, não, mas então, peraí, mas... Então, a minha microbiota intestinal não está relacionada exclusivamente à queixa intestinal. A queixa intestinal é uma obviedade. O problema é que a microbiota intestinal está relacionada a diferentes queixas do corpo inteiro. Eu acho que eu estou falando demais, não? Daqui a pouco eu explodo. Pode interferir positivamente no caso de esôfago de Barrett? Com certeza, esôfago de Barrett, mas o esôfago de Barrett tem que ter um acompanhamento especial, porque é uma condição pré-neoplásica, tem que ter um acompanhamento diferente, mas que pode ajudar, com certeza pode. Ajuda muito em gastrite, esofagite, refluxo. Pacientes com refluxo melhoram muito quando mudam a microbiota intestinal. Então, o que são os probióticos, gente, que a gente usa para modificar a microbiota intestinal? Probióticos são micro-organismos vivos. Então, na hora que for olhar para fazer os probióticos de vocês, depois que vocês fizerem o exame, tem que saber em qual farmácia vai pedir, em qual lugar vai pedir, para o cara não te entregar produto com bactéria morta. Né? Se vocês quiserem, depois a gente tem uma lista de farmácias que a gente audita, não tem conflito de interesse nenhum, a gente só conhece essas farmácias, audita, vou lá visitar para ver se estão produzindo direito para entregar bactéria viva, porque essas bactérias têm que estar vivas no intestino da gente para fazer as funções que a gente quer que elas façam. Então, micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. É isso. Então, probiótico é uma coletânea, um blend de bactérias dentro de uma cápsula que a gente toma e que vão executar suas funções no nosso intestino. Né? Além dos probióticos, nós temos os pré-bióticos, que eu adiantei aqui, que são as comidinhas das bactérias. Então, a gente dá as bactérias vivas para a gente tomar, a gente toma, mas, veja, essas bactérias não ficam lá eternamente. Elas ficam lá durante um tempo. Por isso que todo dia a gente toma probiótico, para renovar. Elas não formam uma colônia e passam a viver lá e se reproduzir, não. Né? Então, a gente precisa continuar tomando o probiótico. Agora, o pré-biótico é a fibra, é o alimento da bactéria. Então, a gente usa algumas fibras, em alguns casos. Cada paciente é um, gente. Tem paciente, por exemplo, que não tolera fibra. Vai ter gases, vai ter distensão abdominal, aí a gente entra com outra coisa. Então, tem que conhecer, por isso que precisa do acompanhamento do terapeuta, do nutricionista, do médico, quem quer que seja. Simbióticos é quando você tem pré-biótico, que é a fibra, mais o probiótico. Os dois juntos. Existe isso. Suplementos. Então, às vezes a gente faz suplementação com alguma coisa, né? Uma vitamina, um resveratrol, curcumina, como eu citei aqui, que vai ajudar também na modulação da microbiota, além de ajudar em outras coisas.
e uma conduta dietética e de estilo de vida que vai ser feito pelo seu profissional de saúde que te acompanha. Agora, quais são os pacientes normalmente, tá? Eu peguei uma lista aqui dos 10, 15 os maiores sintomas, né? De quem procura a gente, quem faz exame conosco, quais são os maiores sintomas. Principal, emagrecimento, né? Então, gente que busca emagrecimento, qualidade de vida, melhora de condição física, melhora de performance esportiva, performance na academia. Eu acho que eu não coloquei, mas tem muitos atletas que nos procuram também. Time de futebol, pode... Que time você torce? Daqui, você não tem time, não? Não torce por Vitória? Não. Não. Feira, por isso que ele já fala. Time de futebol, a maior parte dos times de futebol aí do Brasil já a gente vai e faz dos atletas todos, para melhorar a condição de saúde, de resistência e tudo mais, eles vão muito bem. Queixa gastrointestinal. Então, o paciente tem refluxo, tem dor no estômago, aí vai para o intestino, tem diarreias que aparecem e somem, assim, não sabe explicar, constipação intestinal, dificuldade de fazer cocô, dificuldade, viaja, fica uma semana, não consegue ir ao banheiro. Tudo isso ajuda, resolve, na verdade. Doenças neurodegenerativas ou psiquiátricas, então, quando a gente fala de ansiedade e depressão, os pacientes melhoram muito, né? E doenças neurodegenerativas aqui é um cuidado importante. A gente sabe que demências, Alzheimer, Parkinson, a última publicação de Parkinson foi um divisor de águas, então foram identificadas 2 bactérias que, quando presentes na microbiota intestinal, correlacionam com o aparecimento de doença de Parkinson no futuro. E esse artigo foi muito interessante, foi publicado recentemente, depois eu posso até te passar. Então, aumenta a busca pelo conhecimento da microbiota. Eu quero ter essa bactéria no meu intestino, eu quero modular, botar bactérias que competem com aquela e tirar aquilo de lá. Não sei qual é a relação, se tem realmente chance, mas o paper mostra essa correlação. Como eu disse, nada é uma coisa só, mas se tem a chance, né? Gengivites, halitose. A litose é o famoso bafo. A pessoa tem mau hálito, então ajuda muito. Todo mundo pensou em alguém, então vou mandar um exame de fulano e tal. O problema é que o cara que tem bafo, ele não sabe que tem, né? Então, é difícil. Doenças reumáticas ou autoimunes, então, desde reumatismo, artrose, artrites, e outras autoimunidades, como tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo por causa disso, né? Alergias, hipersensibilidades e intolerâncias, os pacientes vão muito bem com isso. Quem tem hipersensibilidade alimentar, paciente muito alérgico, melhora muito de alergia. Manifestações cutâneas, como eu disse, urticárias, dermatites atópicas, psoríase, o paciente melhora muito. Pediátrico, para crianças, principalmente as crianças que vão muito bem, que nos procuram, são crianças do transtorno do espectro do autismo. Essas crianças eu adoro acompanhar essa molecada, porque elas melhoram muito, assim. Melhora o aprendizado na escola, melhora a socialização, melhora o intestino, que tem uma associação direta entre transtorno do espectro do autismo e desconforto intestinal. Essa molecada eu adoro acompanhar, porque as mães ficam muito felizes. E as crianças alérgicas, que são muito alérgicas e que têm constipação intestinal, muito comum criança que não consegue ir ao banheiro para desfraldar e tal. A gente consegue ajudar. E aí, tem aqui performance esportiva ou funcional, então o pessoal gosta de academia, de esporte, de desempenho físico, vai muito bem também. O pessoal da oncologia, então, hoje a importância da microbiota na oncologia não é nem uma importância, ela é fundamental, né? Então, a gente, modulando a microbiota intestinal, você consegue aumentar a chance de resposta ao tratamento dos pacientes. Saúde da mulher e fertilização in vitro, então, a gente consegue ajudar para mulheres que têm falha implantacional, esse caso exclusivo, né? A gente ajuda muito. E doenças metabólicas, principalmente diabetes, né? Diabetes tipo 1, tipo 2, os pacientes têm muito mais facilidade de controle glicêmico, de controle, né, da doença.
É isso, assim, sobre microbiota, eu acho que consegui trazer, representei bem a Ilana. Tem. Helena tá... Esse é o primeiro que eu pensei. Gente, a Ilana era a pessoa que vinha, trabalha comigo, minha colega, ela vinha, mas ela se sentiu mal, deve ter comido alguma microbiota, não estava tão legal, e aí ela não conseguiu vir, eu vim fazer para ela essa parte Não chegou até inicial. aqui para comer acarajé. Ela ainda não comeu, não, ela está aqui, ela só não conseguiu o fim. Não, ai, não sei, será que ela comeu acarajé? Ela Acho já que deu chegou tempo, passando mal, não Já bota a chegou culpa na passando mal, Bahia, Eu fiquei sabendo que tem uma acarajé da Dinha e da Cira, que não tem erro, não é verdade? É verdade. Tá bom. Qual da Dinha, né? Bom, não? Ah, é o de Cira que é bom. É. Todo mundo sabe. Tô só prestando atenção. Tô só prestando atenção na atualização aqui, viu? Tem uma atualização já. A próxima vez que eu vier a Salvador, eu vou vir aqui pegar todas as dicas antes para saber exatamente o que fazer e não errar, né? Agora eu fico me pensando como que eles estão especializados nisso, se não é indicado. Não Se não é? é Você listou uma série de indícios, né, de referenciais que indicam uma microbiota comprometida. Fazendo esse sequenciamento, é identificado esses fatores? todos. Então, quer dizer, porque, lógico, o médico pede o sequenciamento porque eu estou com obesidade, isso aí é o prévio. Mas eu quero saber se o próprio exame já detecta qualquer desses fatores aí. Já detecta. Ah, não detecta. Isso aqui não detecta. Essa é a queixa. Ah, não. Essa o paciente já chega com essa O queixa. paciente tem essas queixas, mas se fizer o exame sem identificar qual é a queixa, Ah, o exame não entendi. identifica. Não, mas a gente supõe. Essa é uma boa pergunta. Às vezes a gente não tem a informação do paciente. O paciente chegou, mandou o material para a gente. Quem tem a informação do paciente é o médico, a gente não sabe da anamnese. Quando a gente vê a microbiota, a gente bate o olho e fala: esse paciente aqui tem síndrome do intestino irritável. Esse paciente tem colite ulcerativa. Esse paciente aqui, pelo tanto que ele está fermentando, que essa bactéria é uma bactéria fermentadora, é um paciente que deve ter uma distensão abdominal. Eu pensei que no resultado do exame vinha também esses indícios. Já o diagnóstico. Isso, a gente pede. Como diagnóstico, né? Não, mas isso aqui não. Esses não são diagnósticos, são sintomas. Não, Ou demandas. síndrome do intestino irritável. Ah, tá. Boa pergunta. Quando o paciente tem assinatura de uma certa doença, por exemplo, colite ulcerativa, risco para diabetes tipo 2, vai aparecer. A gente vai escrever, vai aparecer no seu exame. Vai aparecer assim: se você não tem diabetes tipo 2, aqui tem uma assinatura para diabetes tipo 2. Se você ainda não tem, pode ter o risco para ter aumentado. É porque, às vezes, isso que eu estou falando, porque isso alerta para você fazer um tratamento específico. Que às vezes você imagina, sua microbiota está toda inflamada porque eu sou obesa. Mas se no exame me diz um outro sinalizador, às vezes não é só isso. Tem uma gengivite, tem outra coisa. Tem risco para você ter problemas. Entendi. Quando a assinatura microbiana ela é compatível com alguma doença, com aparecimento, com algum risco, lá vai estar informado. Agora, não é porque, às vezes não está, e você pode ter no futuro. Então, o que a gente faz só que com a modulação que a gente faz, qualquer dessas coisas já vai diminuir o risco, porque a gente coloca a microbiota numa situação de microbiota saudável. Ah, sim. Então, você faz uma coisa meio que universal, né? Isso que eu não tenho um determinado tratamento, é universal. Melhorando a microbiota, você melhora a saúde em geral. Tem coisas que você só vai perceber, vou te falar por experiência própria, assim, eu faço modulação da minha microbiota há 6 anos, desde que eu comecei a mexer com isso. Tem coisas que demoram 6 meses, por exemplo, eu tinha um refluxo super importante, assim, me atrapalhava dormir, era horrível, tomava omeprazol e tal.
Isso desapareceu completamente. E eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar um vinho, o que piorava meu refluxo. Aí, com a modulação, isso assim, eu resolvi completamente. Outras coisas, por exemplo, eu tinha uma herpes que aparecia toda vez na rua, toda vez que eu dormia mal ou ficava muito ansioso, nervoso, por algum motivo, tinha sei lá, tinha alguma coisa que me deixava muito ansioso, ela estourava. Nossa, deve ter uns 2 anos, 3 anos que eu nem lembro que ela existe mais. Sumiu, porque muda a imunidade, melhora a imunidade. Eu atravesso gripe, Covid, não sei nem o que é isso, assim. Covid, eu trabalhei durante os 2 anos de Covid aí, trabalhei com amostra contaminada no hospital, no laboratório, o tempo inteiro, todo. A maioria dos meus colegas pegaram, eu nem passou nem perto, não sei nem o que é. Os colegas não modulavam também? Não, eu não trabalhava, não, eu estava trabalhando com isso no mato e trabalhava no hospital, estava dando plantão. Não era isso, estava no hospital e tocava a empresa à parte, né, nessa época. Rafael, você vai A empresa não me mantinha, não. Não mantinha minha vida, não, eu tinha que ganhar dinheiro em algum lugar. Você vai entrar agora na questão do exame, como fazer, onde fazer, ou é mais Não vou, deixa eu mostrar para vocês. Não, imagina. Porque ultimamente existe uma intolerância muito grande aos derivados do leite. E no passado não existia tanto isso. Não sei se não existia ou se era subdiagnosticado. Porque às vezes tem uma coisa que é o seguinte, a pessoa às vezes tem sintoma e não sabe que está levando uma vida... A pessoa não sabe que está levando uma vida ruim. Ela está o tempo inteiro distendida, aquele barrigão cheio de gases, intolerante, sim, à lactose, à glúten, tudo sofrendo, e nem sabe que está sofrendo, acha que a vida é aquilo. Né? Isso acontece muitas vezes com uma série de pacientes. Agora, se a gente está aumentando intolerância, eu acredito que, assim, a gente não tem uma teoria para isso. Mas eu acho que, por exemplo, por que a gente vê muito mais casos de intolerância hoje, de transtorno do espectro do autismo, né? É um negócio super importante. Então, será que tem a ver com a quantidade de agrotóxicos? Não sei, pode ser. A qualidade dos alimentos ultraprocessados. Então, eu acho que tudo isso tem a ver. Não sei nem se a Moema... Eu acho que sim. Agora, nem tudo é ruim, porque as pessoas estão vivendo muito mais, né? Sem dúvida. É isso que a gente tem que ver, porque a gente, não, tudo é ruim. A população vive muito mais hoje. Hoje já estão 100 anos. Então, como a gente ter qualidade de vida para a vida que tem pela frente, isso. né? Porque antes as pessoas, era alimentação tudo natural, não morria tão cedo, né? Exatamente. Então, tem algo aí que tem que ser, eu acho que o termo é modulação. Modulação. Equilíbrio, né? Esse exame que você vai falar agora, ele vem, por exemplo, pontuando se ele identificar algum alimento que a pessoa não deve de jeito nenhum tomar. Nós vamos falar do sensibilidade alimentar agora. Falando isso, minha irmã, ela tem uma dor de cabeça crônica se ela comer chocolate. Não. O mínimo que seja. O exame para sua irmã é outro. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Chama sensibilidade alimentar. Tem gente que tem sensibilidade a alguns tipos de alimento e a gente consegue diagnosticar. Vou mostrar para você já. Mas aí, para esse caso específico, como ela tem uma coisa muito específica, aí, bom, todo mundo se beneficia desse exame. Mas para essa queixa específica, tem um exame muito específico para isso. Vou te falar. Eu fiz um exame que identificava... Não, fica aí que eu vou mostrar. Eu tenho uma consulta. Ixi, então... Só um minutinho que ele vai explicar. Gente, só um minutinho. Explica o exame e depois Eu já volto, abre então. abre as perguntas, gente. E é longe daqui, que as Tem alguma ligação? Tem, eu vou te explicar melhor em um minuto, rapidinho. Então, aqui, vocês vão receber uma caixinha dessa, bonita e tudo. Aí você abre aqui e aqui dentro você vai ter a parte de coleta e a parte de envio, como está escrito aqui. E aqui um QR Code, você lê com o seu celular, na hora que você lê com o celular, igual de cardápio de restaurante, né, que é aquele inferno, então você põe aqui, vai abrir a parte de cadastro, você põe seu nome, seus dados, né, nome, CPF, tudo, e clique em enviar, chega lá para a gente. E aqui na parte de coleta, quando vocês abrirem aqui, vai ter um swab. Gente, a coleta é uma amostra de fezes,
a grande maioria dos pacientes colhe do próprio papel higiênico, porque assim, é um grãozinho de arroz, é pequeno. O tubinho, a boquinha do tubinho é desse tamanho, e a gente já põe o tubinho pequenininho, que é para ninguém se entusiasmar. Que é para ninguém se entusiasmar. Porque tem paciente que liga lá e fala assim, mas você mandou um tubinho desse tamanho, você fala, é proposital. É proposital um tubinho pequeno. E a gente faz o que com isso? E aí põe no tubinho, fecha o tubinho, põe aqui dentro de volta, e aqui tem a parte de envio, ó. Deixa eu abrir. A caixinha volta. A caixinha volta. Tem muita gente ficando com a caixinha, porque acha a caixinha muito bonitinha, e é verdade. A minha mulher falou, esse pessoal, as mulheres vão todas ficar com essa caixinha para guardar bijuteria, joia, não sei o quê, e vai devolver só o saquinho. Acontece. E aqui vem o saquinho de correio, que já vai estar com o endereço, já vai estar colado aqui. Se você só chegar no correio e entregar a caixinha, já está pago, a logística reversa, está tudo pronto aqui. É muito fácil. E aqui dentro, aqui no QR Code que vocês vão ler, tem todas as instruções. É muito simples. E aí também o pessoal aqui da clínica vai instruir direitinho. Tá? Tem a resposta. 15 dias. 15 dias já sai rapidinho. Esse é um exame que custa, ele é Eu tinha esquecido que a Moema tinha me espremido para fazer o... Eu falei para ele, nem vamos conversar com esse preço aí. Tem que fazer todo ano? Não tem. Boa pergunta. Tem laboratório que vai falar com você, não, todo ano tem que fazer. Meu princípio é o seguinte, fez, modulou, melhorou, esquece, vai viver sua vida. Agora, paciente recidivou com sintoma qualquer que seja que tenha, ou não teve a melhora esperada, é muito difícil o paciente não ter a melhora. Normalmente os pacientes melhoram muito, mais de 90% dos pacientes melhoram. Então tem indicação de quanto tempo, quando é que tem que parar? Tudo, vem tudo prontinho. O exame tem 30 páginas. Já faz receita. Mas aí as receitas vai só... Não, porque depois... As receitas vão só para o médico e o nutricionista. Olha, o que a gente fez aqui? Você não pode receber um exame desse e não ter uma orientação. Então, junto com o exame, vem uma consulta de nutricionista. Isso. É casado. Não, o profissional vai te acompanhar. Isso. É casado, mas essa palavra não é legal. Você tem um atendimento, clínica. Não, eu estou falando que falar que é casado, não tem nada a ver. Não é. Então, você, para fazer a interpretação do exame, a gente está trazendo para agregar valor ao tratamento. Então, quando chegar o resultado, já vai ter o nutricionista que vai receber o resultado junto e que vai analisar com vocês quais são as condutas que tem que ser feitas a partir do exame. Porque não faz sentido, a gente faz um trabalho desse e se virem. Não é assim. Então, o que a gente faz é... Desconto eu vou fazer. Faz, vai ser muito bom. Então, vou chegar Todo mundo na Rafael. esperança de dar uma bactériazinha assim, ó. Vamos eliminar, você vai fazer assim. Já está querendo um milagre, né? A Suzana resolve esse problema. Vai ajudar. Eu queria saber como existe já estudo de redução de peso nesses de 2016 para cá. Isso foi a base do estudo da microbiota. Estudos de microbiota para redução de peso dezenas, centenas. Só não tem no Ravena ainda que começou agora. Não, é porque isso aqui não começou agora. Agora, Ravena. no Ravena começou agora. Porque eu acredito assim, eu estou olhando muito para o meu tratamento, tá? Estou focada nele. Como a gente elimina muita coisa que já certamente iriam nos orientar, deixar, por exemplo, açúcar. Como a gente elimina o açúcar, eu acho que a gente vai ter uma potencialização do tratamento, porque a gente sabe que é uma coisa nociva. Com certeza, mas veja, não é nem só o consumo de açúcar para o seu metabolismo. Só de você ter tirado o açúcar da sua alimentação, a sua microbiota já melhorou. Ela já melhorou sozinha. Com isso, com a ajuda do teste, a modulação aí vai melhorar ainda mais. E é um ciclo virtuoso. Porque você tirou uma coisa, já melhorou, você melhora mais a microbiota, diminui, aumenta a saciedade. Sim, e uma coisa Melhor bem metabolismo. importante que eu acho.
que eu tenho observado muito. Quando a gente faz a dieta, a gente tem alimentação naqueles horários. Aham. Então, a gente também dá um descanso ao intestino do trabalho, porque quem come desenfreado toda hora belisca, boca teimosa, deve ser horrível o intestino ficar trabalhando sem parar. Eu acho. Então, eu tô mais calma. Por exemplo, boca nervosa, porque eu vejo a boquinha nervosa é triste. Eu E fora da Graças a Deus, genética, você me fazendo falou. Então, assim, agora com os horários, eu mesmo fico assim, muito criteriosa no horário da minha alimentação. E eu tenho essa calma, essa tranquilidade. Eu acho que esse tratamento vai me ajudar ainda mais nisso, né? Eu acho. Acho, não tenho certeza. Rafael, eu vou pedir para você falar da nutrigenética, senão você não vai conseguir, né? Porque você tem horário, né? Eu tenho. Dividir mais uma. Quando é que você vem? Teria chance de que dia? A senhora fez a pergunta do colesterol. Eu não sei aqui de cor qual é a bactéria. Eu posso mandar depois para você. Saiu um artigo maravilhoso recentemente sobre uma bactéria específica que a gente já conseguiu botar em produção industrial, ela já tem nos probióticos, que ajuda na redução do colesterol por causa do metabolismo de gordura. Então, a gente consegue ajudar, mas a senhora está usando estatina? Eu deduzir os gases, os efeitos colaterais, que vai tudo para os músculos, o negócio é lá dentro. Então, a médica passou, dá efeito colateral mesmo. Eu deixei porque... Tem gente que tem muito efeito colateral com o uso de estatina mesmo. Vamos tentar fazer com a microbiota intestinal e ver como que a senhora responde. Eu acho que a gente consegue te ajudar muito com a microbiota intestinal, eventualmente colocar em valores normais aí o colesterol. Mas nós vamos ter que testar. Tem paciente que responde muito bem. Eu não tenho pressa. Eu estou vendo aí, você precisa manter essas os probióticos dos probióticos. Como é que a gente vai? Não entendi. O valor? Ah, tá. Não, do probiótico não é caro. Não para gente nada. Você só falou que é uso contínuo. Não, o probiótico Não, o teste é uma vez só que faz. Uma vez só. Esse valor de 1.490 que tem desconto. Depois eu vou ver, é mais barato que isso. A gente tem realmente, eu tinha prometido aqui para... Eu falei que não dava nem para começar a aceitar. Não, tem desconto. Esse faz uma vez só. O probiótico de uso contínuo custa 150, 200 reais que por mês. Não é caro. O exame é que é caro. É que o exame é complexo. O sequenciamento é complexo. Uma pergunta. É melhor. É o que custa a estatina. É o que custa o Trezete. Não consegue falar. É melhor. Então, demais o músculo. Esperar um pouco para fazer o teste. Quando o intestino já estiver um pouco desinflamado, Não. Isso não vai interferir. Não, porque a gente vai te ajudar justamente a desinflamar mais rápido. Não, e modular para que ele ajude no tratamento. No tratamento. A ideia é essa, que ele possa ajudar. Olha, está saindo, se for só esse exame, que na realidade a gente está sugerindo fazer a nutrigenética e a microbiota. Eles fizeram um pacote dos dois juntos, mais barato que o só da nutrigenética, né? Acho que ele nem sabe os preços ainda, que eu negociei. Sim, não, que ela negociou com a menina lá do laboratório, que ela faz desconto para todo mundo, mas quando eu fico sabendo, eu já estou buscando pagar as contas. A gente negociou os dois a 1.200, a 2.200 os dois exames, o da nutrigenética e a microbiota. Se eu quero fazer a microbiota, é 1.200. O da microbiota. A nutrigenética não é o que desculpa. A nutrigenética vê uma série de outras coisas. A ideia era a gente falar das duas coisas hoje, mas eu acho que a gente falou muito bem desse exame, que era o melhor que a gente podia fazer, e eu combinei com a Moema de voltar aqui e fazer um segundo encontro com vocês, falar só de nutrigenética. A gente pensou em fazer microbioma e nutrigenética, mas a gente falou muito bem aqui do assunto, eu acho que foi melhor a gente ter aprofundado nesse aqui hoje, porque
Porque é muito assunto, né, gente? E aí, da próxima vez que eu voltar, eu volto, faço um outro encontro desse com vocês e falo de nutrigenética. É um outro assunto. Acho que esse aqui é mais importante para vocês agora. Tá bom? Deixa ele falar. A nossa sugestão é que ele está com compromisso com a Ivete Sangalo daqui a pouco. Pior que é mesmo. Vai fazer um podcast com a Ivete. A Veveta é a nossa paciente. Eu tenho que encontrar com a rainha. Então, a ideia... Como vocês são muito curiosos, ele não conseguiu avançar no assunto que a gente tinha planejado, fazer as 2 apresentações, né? Mas achou melhor deixar mais livre, que vocês pudessem perguntar, né? Porque é uma coisa nova que a gente está trazendo para a clínica, e quer que tenha só um pouquinho, Zaina, só um pouquinho, que vocês tenham segurança sobre as escolhas que a gente está orientando que vocês façam, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe, que a gente quer fazer essa orientação com o pessoal da nutrição, na realidade, a gente estava pensando em abordar os dois tratamentos, os 2 exames, né? Que é a nutrigenética, que vai abordar aí quais são as coisas que conciliam mais com os nossos marcadores genéticos, né? E a microbiota, porque a gente já conhecia, a pandemia atrapalhou, porque a gente começou a falar disso antes da pandemia, mas com a pandemia deu um retrocesso, que a gente estava andando muito forte para isso, né? Mas agora a gente retomou, acho que na hora certa. Eu acho que a gente retomou na hora certa, e aí a gente faz o seguinte, vocês podem adquirir os testes, eu vou mandar para cá todas as caixinhas para vocês adquirirem aqui na clínica, e eu espero que o laboratório consiga ajudar muito na conduta do tratamento aí com vocês. Vai ser muito legal. Tá bom? Então, obrigado. Eu queria agradecer muito como paciente da clínica, primeiramente a Moema e a Ricardo, por trazerem um profissional que vem nos mostrar que é possível outros caminhos que a gente precisa muito disso, que não os convencionais. Isso. Porque a gente também precisa dessas novidades para potencializar nosso tratamento e ver que Moema e Ricardo trazem para a clínica avanços significativos, estão à frente. O doutor Ravena criou esse método e ela potencializou esse método. Quero agradecer, Moema, do coração. De coração, você nos trazer essa novidade hoje. E para mim, eu saí com uma alegria enorme, imensa, porque eu sei que isso vai ser muito importante para o meu tratamento. Gostei. Pode passar em cima, eu já sei, eu sou ele. E aí, tá? Não, mas desse jeito foi muito legal. Também é. Combinado. Obrigado. Aí, vamos.